Olá, povo de Deus, terça-feira, 16 de agosto de 2022, 20ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 28, de 1 a 10 e Mateus 19, 23, 30. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, dize aos príncipes da cidade de Tiro, assim fala o Senhor Deus. Porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu disseste: Eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares. Tu, porém, és um homem e não um Deus, mas pensaste ter a mente igual à de um Deus. Sim, tu és mais sábio que Daniel. Segredo algum te é obscuro. Com talento e habilidade adquiriste uma fortuna, acumulaste ouro e prata em teus tesouros. Com grande tino comercial aumentaste tua fortuna, e com ela teu coração se tornou soberbo. Por isso, assim diz o Senhor Deus: por teres igualado tua mente à de um Deus, vou trazer contra ti os povos mais violentos dos estrangeiros. Eles puxarão suas espadas contra a tua bela sabedoria e profanarão o teu esplendor. Eles te farão baixar à cova e morrerás de morte violenta no coração dos mares. Porventura ousarás dizer: sou um Deus? Na presença de teus algozes, tu que és um homem e não Deus, nas mãos dos que te apunhalaram? Morrerás da morte dos incircuncisos, pela mão de estrangeiros, pois fui eu que falei, oráculo do Senhor Deus. As grandes narrativas bíblicas costumeiramente apresentam no seu seio pequenos conjuntos. Assim, os capítulos 25 a 32 de Ezequiel reúnem vários oráculos contra as nações que manifestaram orgulho diante de Javé e foram permanente tentação para Israel se afastar do Senhor seu Deus. A liturgia seleciona esse oráculo contra o príncipe de Tiro, que tinha abusado de sua soberba, igualando-se a um deus. O oráculo não deixa de ser um tanto irônico e muito severo ao mesmo tempo. O príncipe, usurpando prerrogativas divinas para si, pretendia o domínio do mar. O texto exalta a sagacidade do príncipe, sua capacidade de acumular riquezas, mas deixa claro que ele não sobreviverá. Não sabemos ao certo o que significa a morte dos incircuncisos, mas podemos entender que se trata de uma morte vergonhosa para os israelitas. Essa presunção de querer igualar-se a um Deus depois de haver acumulado riqueza é prática usual até os dias de hoje. Geralmente, quem acumula além do necessário para uma vida digna passa a se considerar todo-poderoso e desdenha de todos os limites. Deus não deixará impune quem assim procede. E nosso texto apresenta a estes uma questão irônica. A morte devolve ao Deus presumido a sua dimensão humana. Na verdade, a morte é o que há de mais democrático, pois não escolhe idade, classe social, status, etc. Assim, de nada adianta querer se passar como um Deus no meio dos mortais, pois conhecerá a morte da mesma maneira que qualquer outro mortal. Mateus 19, 23, 30. Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo,
dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no seu trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Depois da recusa do jovem rico em deixar tudo para seguir Jesus, Jesus faz uma comparação hiperbólica, mas que se entendia bem na época. Camelos passando por um buraco de agulha se configura como uma comparação exagerada, a ponto de levar os discípulos à dedução de que a salvação se tornou impossível. Mas Jesus lhes diz que o que é impossível à humanidade é possível aos olhos de Deus. Neste contexto, Pedro, então, aproveita a situação para interrogar a Jesus sobre a recompensa que os discípulos terão por terem deixado tudo para seguirem Jesus. Jesus lhes promete o cêntuplo, já na terra, mas também aponta o final como tempo para receber a recompensa plenamente. O prêmio ultrapassará todas as expectativas. Mas cuidado, muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. E nosso texto de hoje ainda salienta que quem se engaja completamente no seguimento de Jesus participará como juiz quando a história for julgada. Mas a busca da recompensa, como Pedro se interessou, não é uma atitude elogiada por Jesus, que apresenta o último lugar como mais adequado para se identificar como seguidor dele. Textos como esse do Evangelho de hoje têm sido usados para defender uma certa teologia conhecida como teologia da prosperidade. Tal teologia, também conhecida como Evangelho da Prosperidade, é uma doutrina religiosa que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os fiéis e que a fé, o discurso positivo e as doações para os ministérios cristãos irão sempre aumentar a riqueza material dos seus seguidores. Essa maneira de interpretar a Bíblia tem feito muito sucesso, sobretudo nas chamadas denominações neopentecostais. Porém, Jesus teve uma vida bem austera e despojada, e convidava os seus seguidores a tomarem sua cruz e o seguirem. Por diversas vezes, Jesus deixou claro que o que aconteceria com ele também seria repetido aos seus adeptos. Precisamos retomar o Evangelho e sua interpretação autêntica e deixarmos de lado as leituras fundamentalistas que tanto mal têm feito à vida das pessoas. Um beijo no seu coração.